Tá sumidinho, Odileia. Então, vamos lá. Vou passar aqui o slide. A gente está num período que a gente tem aí a promoção do nosso kit Timewise, o kit da Timewise, no caso, Dermabrasão, né? Da linha Timewise, mas é a Dermabrasão. E todas as vezes, não sei se vocês já perceberam isso, todas as vezes que a gente tem um kit de pele, né, de tratamento da pele em promoção, né, com valor mais acessível, a gente fica muito propensa à questão da demonstração, porque isso é, sim, né, uma forma da gente vender mais, mas nem sempre a gente consegue ter um resultado positivo quando a gente demonstra. De novo, para variar, minha voz está estranha, parece que a gente não fica boa nunca, né, daquele resfriado, mas enfim. E todas as vezes, como eu disse, quando a gente tem, né, um produto aí que é a nossa porta de entrada, que pode ser considerado também, né, um dos nossos carros-chefe dentro da empresa, né, que é um produto que tem uma venda muito boa e um resultado incrível. Inclusive, eu terminei de ver a aula aquela aula da pele, né, daquela moça, nossa, eu esqueci o nome dela agora, mas assim, maravilhosa. Que aula é aquela? Quanta coisa assim, eu aprendi naquele momento que eu estava vendo aquela aula, que nesses 3 anos e pouco eu não sabia, né, de informação que eu não sabia dentro da Mary Kay e com relação aos nossos produtos. Porém, às vezes, eu percebo que, eu não sei se já aconteceu com vocês, talvez só comigo, a Reles mortal aqui, mas uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a gente faz a demonstração e quantas vezes a gente volta para casa sem ter nenhuma venda, né? A gente vai lá, gasta nossos produtos e muitas vezes a venda não acontece. Então, assim, hoje, dentro dessa aula aqui, desse nosso encontro, eu quero trazer algumas formas de que talvez o porquê que essas vendas não acontecem. Deixa eu só fechar a porta aqui que o garoto deixou aberta. Menininho. Então, como eu disse, gente, o que é isso, gente? Nunca passa. Misericórdia. Então, assim, quantas vezes vocês já fizeram? Alguém já teve aqui essa experiência de fazer alguma demonstração e não vender nada? Só eu não, né? Já. A Mônica está aqui balançando a cabeça aqui já também. Agora, é claro que também a gente não vai pensar que de 10 demonstrações que a gente fizer, nossa, a gente vai ter uma conversão em venda de todas elas. Lógico, não vai ser assim. Porém, a gente precisa entender que a gente precisa reduzir, né, essa viabilidade de mais não conversão do que sim as conversões das demonstrações que a gente faz. E com isso, para que a gente realmente tenha, né, uma redução aí de não fechar a venda na questão da demonstração, a gente precisa escolher um pouquinho melhor quais são as pessoas que a gente vai fazer a demonstração, quais são as pessoas que a gente vai oferecer nessa demonstração. Então, nessa aula, a gente não vai ver apenas, né, como fazer a demonstração, mas uns passos antes também, né, dessa sessão aí, dessa demonstração dos produtos que a gente vai fazer com essas clientes. Então, é bom que a gente tenha em nossa mente que o bom vendedor, e às vezes quando a gente fala vendedor, né, a gente às vezes, até muitas vezes a gente fala, a gente não é vendedor, a gente é consultor, não, a gente é vendedor também, porque a gente realmente vende solução. E para que a gente desmistifique isso da nossa mente, né, o vendedor, ele é aquele que soluciona problemas, ele resolve problema, né, ele é o resolvedor de problema. Então, é claro que a nossa consultoria faz toda a diferença, né, mas para que realmente a gente seja uma boa vendedora, a gente precisa também dar essa consultoria que a gente tanto fala que é, né? Quando a gente fala, nós somos consultora de beleza. Então, realmente, a gente precisa, no mínimo, ter um conhecimento
né, mínimo do nosso produto. A gente precisa entender um pouco do que aquele produto realmente resolve, o que ele entrega para a nossa cliente, né? O que ele faz, para que faixa etária é aquela cliente, para qual necessidade é aquele produto. Então, a gente precisa, sim, pelo menos, para ter um resultado como um bom vendedor, né, como uma boa consultora, a gente precisa ter essa noção do mínimo do que aquele produto faz. Então, não é só mostrar o produto, né? É agregar aquele produto o seu conhecimento. Então, assim, quando a gente está ali falando do produto, porque vocês concordam comigo que existe hoje quantas consultoras da Mary Kay no Brasil? Sei lá, 400 mil consultoras? Deve ser mais ou menos por aí. Quantos outros produtos que a gente comercializa existe hoje no mercado? Inúmeros. Né? Então, se o nosso diferencial, o que acontece? A gente, às vezes, vende muito produto e não vende a gente. E quando a gente não se vende, a gente não tem esse diferencial do porquê o nosso produto vale o que ele vale. O meu produto, ele vale mais por causa da minha consultoria, por causa da forma como eu ofereço, como eu entrego. E quando eu digo como eu entrego, eu não estou falando aqui minimamente de o produto dentro da sacolinha da forma que eu entrego. Como eu entrego é o quê? O que eu explico? O que eu dou para aquela cliente no sentido de dela ter o entendimento, no sentido de realmente de que aquele produto vai resolver o problema dela. Tanto que quando a gente viu a aula não sei se ela é dermatologia, da esteticista lá, né? Que a gente ficou encantada. O produto, vocês concordam comigo que o produto que ela falou, a gente já conhece todos. E por que a gente ficou encantado? Porque ela encantou a gente com o conhecimento, né, que ela tinha sobre aqueles produtos. Então, como que a gente vai encantar as nossas clientes? Através do conhecimento que a gente demonstra ter daquele produto, conhecimento e posicionamento, que não adianta nada também eu conhecer o produto e ficar quietinho na hora de vender e não falar quais os benefícios que aquele produto entrega. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa conversão na demonstração, ela pode não estar sendo eficaz porque a gente também não está sabendo vender. A gente quer só mostrar o produto e quer que a cliente fique com aquele produto, porém a gente não está sabendo vender a gente. Então a gente precisa vender o nosso conhecimento e o nosso posicionamento também, porque senão ele só vai ser mais um produto que, inclusive, de forma errada, né? Porque a gente sabe que os produtos da Mary Kay, ela não pode ser vendida em nenhuma plataforma, né? Então, são produtos que, quando é vendido em plataforma tipo Shopee e outras mais, é um produto de origem duvidosa, porque aí a Mary Kay não vai se responsabilizar, né, pela troca desse produto ou por qualquer coisa que possa acontecer com a pessoa que adquire o produto dessa forma. Então, a gente realmente precisa estar atento a isso. A gente precisa antecipadamente começar a gerar desejo das nossas clientes, principalmente usar a rede social para isso. Por quê? Porque normalmente, quando aquela cliente a gente. Nossa, fulano, vamos marcar para a gente fazer lá, você fazer uma limpeza de pele e tal, não sei o quê, papapá. O que acontece? Tem muitas pessoas que ela não tem noção de que ela precisa utilizar aquele produto. Ela nem sabe por que ela precisa utilizar aquele produto. Ela nem sabe qual é o benefício que aquele produto vai trazer para ela. Então, muitas vezes a gente deixa a desejar nessa antecipação, no sentido de estar sempre conscientizando as nossas clientes de alguma forma através das redes sociais, que inclusive é um meio hoje gratuito, que a gente muitas vezes não utiliza, deixando passar. E enquanto a gente não usa, tem gente que está usando e está vendendo. Então, às vezes, ela está vendo ali você sempre falando daquele produto. Nossa, fulano utiliza aquele produto. Para que mesmo será? Nossa, a pele da fulano está ficando bonita. E aí aquilo vai gerando um desejo. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a rede social, que eu comecei a empreender, e eu sempre fazia muita make, né? Eu sempre me maquiava todas as manhãs e eu sempre fazia nos stories. Eu fazia um storyzinho e sempre fazendo aquilo. E até que as pessoas começaram, e isso não é do dia para a noite, mas é algo que você começa gerando, né? Aquela confiança. Nossa, fulana sabe, nossa, fulano dá para me ensinar isso. Até que as pessoas começam a te chamar no direct, menina,
eu preciso aprender isso. Nossa, tá linda. Nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu não sei fazer uma maquiagem. Nossa, eu não sei, eu não limpo, não uso nada para limpar minha pele. Então, você começou o quê? A gerar um desejo, né, na mente da sua cliente de que ela também precisa daquilo ali. E isso, quando ela vai até você como? Já sabendo que ela vai fazer uma compra. Você não vai chegar lá, vai demonstrar o produto para ela e ela vai ser, tchau, ir embora. Então, assim, por quê? Porque ela já foi direcionada, já intencionada para comprar aquele produto, porque você já gerou uma antecipação de desejo nela. Então, se a gente não fizer isso, é muito provável que simplesmente, vai lá que eu vou te fazer uma limpeza de pele. Ela vai lá. E aí ela vai chegar lá, ela nem vai preparada e nem vai com a intenção de compra, e muitas vezes a gente acaba não vendendo nada e saindo triste, né? Poxa, fulano, nossa, não vendi nada, né? Então, assim, isso, é claro, gente, que aqui a gente fala muito de embelezar, né? A vida de mulheres, ajudar, e eu sou totalmente pró a isso. Deus sabe que ele fez toda essa mudança no meu coração. Então, assim, sempre que o Senhor me pedir, né, para que a gente vá fazer esses trabalhos voluntários, um trabalho meio que social, eis-me aqui, porém, a gente não pode ser hipócrita de achar que a gente não precisa vender, porque se a gente ficar 2, 3, 4 meses só demonstrando sem vender, a gente falha o nosso negócio. Então, isso não tem cabimento. Então, assim, por mais que a gente fale assim, meu negócio é para enriquecer a vida de mulheres, ok, e realmente é. Porém, não tem como ficar sem vender, só embelezando mulheres e a gente fazendo demonstração, utilizando o produto, gastando também o tempo sem vender. Então, por isso que a gente busca aqui estratégia também, para que a gente consiga ter conversão de venda e consiga aí ter uma lucratividade boa, porque a única intenção de se empreender e ter um negócio a maior dela, né? Porque muitas vezes a gente empreende também para ter flexibilidade de tempo e tal, mas a maior dela é o lucro. Se a gente não tiver lucro, a gente não tem o negócio, né? Então assim, a gente precisa também, uma das coisas para que a gente, um bom vendedor ali, né, ele tenha um impacto legal, é você se preocupar com a sua imagem. Quando a gente vai fazer uma demonstração e a gente chega lá, né? Vamos supor, com o cabelo desgrelhado, eita, que suco, desgrilhado, esturricado, que é mais fácil de pau-ferro, com o cabelo esturricado, encebado, né, a roupa manchada. Né? Eu sei que aqui as minhas meninas já são, né, todas, minhas meninas são top, gente, mas enfim, né, quem verá salvo. Então, assim, a gente precisa, né, ter uma imagem. Agora, nossa, tem que estar no salto, tem que estar impecável. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de posicionamento, de uma apresentação, né? Voltando de novo lá para a aula da esteticista, que foi maravilhosa. Ela estava super simples, clean, porém com um posicionamento, uma autoridade naquilo que ela falava. Então, assim, total. Né? Então, é disso que eu estou falando. A gente precisa olhar para a nossa imagem também. Né? Já pensou? A gente está lá falando de automaquiagem com a pele, ou então de pele bonita, com a pele toda cheia de cravo preto, com a pele cheia de sebo saindo pelas culatra. Não dá, né, gente? Então, a gente precisa estar também atento, né, nessa situação aí. Mínimo de conhecimento básico, né, do produto que a gente tem, tipo, se alguém chegar para a gente e falar assim, tá, mas esse produto, menino, maravilhoso, o que ele tem aqui? Aí a gente gagueja nessa hora. Então, ele faz, né, essa esfoliação, né? Então, assim, que você tenha conhecimento pelo menos de um ativo, né, de um princípio ativo que tem ali na composição daquele produto, né? Se alguém perguntar, se eu perguntasse aqui qual é o ativo, acho que eu botei ali, não botei. Qual é o ativo que tem no microdermabrasão? Aquelas areinhas são o quê? Alguém me responde? Se a pessoa, menina, olha que legal. Gente, mas essa daqui é o que? Areinha mesmo? Porque alguém já me fez essa pergunta. Gente, areinha mesmo? Aí eu sorri para ela e falei, não. Esse daqui a gente chama de areinha no popular, né? Para cliente não ficar explicando muito, mas isso daqui são microcristais de dióxido de alumínio polido. Isso aí, Adriana, cristais. Então, quando a gente fala que são microcristais de dióxido de alumínio,
isso já demonstra um conhecimento. Caraca, essa pessoa, ela pelo menos, ela estudou, ela sabe quais são os princípios ativos que tem dentro dessa coisa que ela está colocando no meu rosto. Né? Então, a gente precisa minimamente saber o que está ali. Pelo menos um ativo, por quê? Agora, desde a pessoa nem pergunta nada, você vai ficar falando, nossa, porque aqui tem uma emulsão de chá triplo nesse... Se ela nem perguntar, ok, às vezes a gente está ali fazendo demonstração, está no papo bom, tá aquela coisa toda ok. Mas se alguém perguntar, para que a gente gere uma autoridade, é bom que a gente tenha um entendimento mínimo daquilo ali. Qual é o benefício que aquele produto vai fazer para ela? Eu gosto muito quando eu estou fazendo a demonstração, principalmente do microderma, enquanto a cliente está lá, né, que a gente ensina ela a fazer aquela ativação, porque ele é um peeling mecânico, né, então, enquanto ela está ali, eu vou explicando para ela o que aquele produto está fazendo. Eu falei, então, a nossa... Lembra, gente, aquela mulher também deu uma aula, né, da renovação das células, então a gente já sabe quando a gente passa dos 30, o negócio já começa a ficar lento, na marcha lenta, 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 e aí a gente precisa realmente o quê? Estimular essa esfoliação da nossa pele, porque ela demora muito mais para poder se renovar. E porque ela demora muito mais, a gente precisa dar uma mãozinha para ela, porque senão a gente fica como? Com o cemitério de célula morta, a gente fica com a pele mais opaca naquele sentido. Às vezes está oleoso, mas tá estranho, está parecendo que está seca ao mesmo tempo. Então, tudo isso a gente vai explicando para ela. E principalmente quando a gente vê que ela já está numa idade ali, né, de 30, 35, 40, né? Chegou 40, o negócio já vai ficando meio estranho, né? Então, quando a gente percebe que ela já está ali naquela idade, a gente começa a dar mais ênfase a isso, porque realmente nessa idade, né, a gente vai precisar ter mais estímulo de esfoliação para tirar essas células mortas que demoram muito mais tempo para sair do nosso rosto. Então, a gente precisa explicar para ela esses benefícios para que ela entenda o porquê que ela está usando, né, aquele produto de microcristais de óxido de alumínio polido, porque senão ela vai entender bolufa de nada. O nosso público-alvo, quando a gente quer fazer uma demonstração, vocês concordam comigo que se a gente tem uma experiência dessa, mas nessa experiência, como eu disse, eu já fui mais com um trabalho voluntário, não foi nada assim, com a expectativa de venda, né? A Mônica foi até comigo, e lá era um grupo de meninas muito jovens. Então, o que acontecia? Lá, as meninas, além de estar bombando de colágeno, elas não tinham poder aquisitivo de fazer uma aquisição de produto. Então, ali eu já fui com aquela coisa na cabeça que realmente ali não era muito para questão de venda, apesar de ter tido uma vendinha ali, pouca, mas ainda teve. Então, assim, vocês concordam comigo que se a gente sempre for demonstrar para jovens, né, que não tem uma necessidade, né, de repor ativos, né, nutritivo ali para aquela pele, e que ela também não tem condição financeira nenhuma, porque às vezes ela nem trabalha, né? Então a gente vai pegar um grupo de mulheres, de jovem, para fazer esse tipo de demonstração. Vai adiantar alguma coisa? Não, muito provável que eu saia de lá sem venda. Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso público-alvo, né? Essa pessoa, ela vai conseguir, esse produto é para ela? Ela está dentro do meu público-alvo, dentro do público que eu costumo atender, da faixa etária que eu costumo atender? Essa pessoa, ela vai ter condição financeira? Isso eu estou falando porque às vezes a gente já sabe mais ou menos. Vamos supor, dentro de uma comunidade que realmente as pessoas... tem muita gente, comunidade tem dinheiro, tá, gente? Mas tem muita gente ali dentro, dependendo da localidade, que não tem condição nenhuma de investir no kit desse. Então, vamos supor, eu conheço alguém de lá, a gente vai para lá, vai juntar um monte de mulher daquela mesma família para fazer uma demonstração, você vai sair de lá como? Sem nada. Então, é por isso que a gente precisa se atentar um pouquinho nessa questão do nosso público-alvo. Inclusive, esses dias, eu e a Mônica, a gente estava olhando no nosso Instagram, né? Porque no Instagram tem como a gente ver isso, a faixa etária das pessoas, né, que mais interage ali dentro da nossa rede, né, que mais vê as nossas postagens, que mais está de olho na gente. Mônica até se surpreendeu, porque eu acho que o dela é acima de 40, né? As mulheres que olham ela é acima de 40, o meu já esqueci, mas eu acho que era de 35, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, assim,
Isso vale até para quando a gente for fazer, por exemplo, um post ou algum tipo de conteúdo. Vai adiantar eu, por exemplo, fazer conteúdo para adolescente? Não vai, porque esse público não vai comprar de mim. Ele nem está me vendo, ele nem está interessado em mim. Então, a gente precisa ter essa noção, porque senão o alvo está aqui e a gente está atirando para lá. Ó. Então, a gente precisa ficar mais antenado nisso no presencial também. Então, nem todo mundo, gente, vai estar atrás de promoção. A gente precisa até ter um pouco de cuidado com isso. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando vocês entram numa loja e normalmente você fala assim, eu estava querendo olhar um sofá, tô só dando uma olhadinha, eu vou ver um sofá, tal, não sei o que, a pessoa fala assim, olha, então a gente tem esse daqui, ó, que está na promoção, inclusive de não sei quanto por não sei quanto, esse daqui também está com preço muito bom, ele está o tempo inteiro falando de preço. Quando a gente está o tempo inteiro falando de preço para nossos clientes, ou a pessoa está falando o tempo inteiro de preço para mim, dá a entender que a gente tem cara de pobre, gente. Parece que a gente tem cara de pobre. Porque, às vezes, nem sempre a questão dela vai ser a questão do preço. Às vezes, ela quer, naquele momento, começar a dar um start de cuidar da pele dela. Então, assim, fiz 30, nunca cuidei da minha pele, então agora eu preciso correr atrás do meu prejuízo, eu realmente quero. E ela não está nem aí para o preço. Se é algo que ela determinou que ela vai começar a fazer, às vezes o preço vai ser a última coisa que ela vai olhar. É lógico que tem a questão da gente falar da promoção, tem a questão. Só que às vezes a promoção a gente pode usar para um momento mais aqui, ó, especial. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sentir no cliente. E aí, até nisso daqui, a gente consegue fazer, sabe o quê? Uma ancoragem, aquele gatilho, né, da ancoragem que a gente sempre chama. A gente começa pelo aquele valor que está mais lá em cima, né? Com aquele preço. Oi, Adriana, pode falar, amor? Vou aproveitar para tossir aqui enquanto eu te escuto. Oi, desculpe, não queria interromper. É porque assim, essa questão da promoção às vezes incomoda um pouquinho, porque parece que desvaloriza. Então, assim, eu não fico o tempo todo falando. Eu falo mais primeiro de lançamentos, aí depois, assim, é claro, né, que todo mundo gosta de saber das novidades e tal. Então tem, mas assim, não fica o tempo todo. Só assim, quando tava no finalzinho, né, ali falando, contando os últimos dias lá, para poder falar, por exemplo, do kit, tá? Time-wise. Mas assim, não fica o tempo todo, porque eu vi uma vez uma especialista falando de vendas, não lembro o nome dela, mas ela tava falando assim, por exemplo, a Gucci não fica o tempo todo anunciando promoção. O tempo todo não, ela não anuncia promoção. A bolsa dela é 30 mil reais e acabou. Na aula passada, ela falou, né, que a gente não tem que comparar o nosso produto com o concorrente que é... Não tem como. A gente tem que comparar o produto com o concorrente que está acima da média, para você andar naquela linha ali, porque senão você vai desvalorizar e você vai atrair só quem quer essa questão aí do preço, né? Exato. Exatamente isso. Então a gente tem esse ponto. Além da cliente achar que a gente está pensando que ela tem cara de pobre, ainda tem isso. A gente desvaloriza o nosso produto quando a gente está o tempo inteiro falando da promoção, do preço da promoção, do preço da promoção. Fala, Mônica. Gosto assim quando vocês interagem. Não, e como a Adriana falou, né? E quem quer preço, ele não é um cliente fiel. Porque se ele só quer o preço, ele vai comprar de você hoje, amanhã ele vai comprar da lojinha da esquina, né, você não fideliza. Eu também falo da promoção, óbvio, que os clientes gostam, tal, no início do mês, mas eu não fico martelando a promoção o tempo inteiro, não. Né? Se a cliente vier até mim, eu vou falar dela. Mas eu acho muito mais eficaz falar do produto e dos benefícios. Aí depois você pode fazer um gancho que aquele produto tá em promoção e tal. Mas você sabe, né? Eu já testei várias estratégias de promoção e eu já vi, minhas clientes não gostam de promoção, não. A promoção acaba hoje, amanhã elas estão me pedindo meu. Exatamente. É assim mesmo. Desse jeito. E é muito legal a gente visualizar isso, porque às vezes
eu acho que eu já até contei essa história aqui, de uma consultora que a gente riu muito depois, porque ela virou para mim e falou assim, ai, Deise, nossa, o redutor de ruga é muito pequenininho, o vidrinho, eu estou olhando aqui, ele é muito caro pelo tamanho do vidro e tal, não sei o que. Eu falei, fulana, a sua cliente disse que o tamanho do vidro é pequeno. Ela, não, eu que estou vendo aqui. Então, virei e falei para ela, falei, fulana, olha só, entrega esse negócio para sua cliente, ela encomendou, você vai entregar para ela, e provavelmente a mente de pobre aqui é a sua, porque ela nem está pensando que o produto é pequeno. E aí ela foi lá, entregou, eu peguei, entrei em contato com ela no dia seguinte, eu falei, e aí, o que sua cliente falou do tamanho? Ela falou nada, eu falei, não estou te dizendo. Então, muitas vezes a gente precisa ter cuidado com isso. A mente de pobre, de escassez, vai estar na nossa cabeça. A gente, muitas vezes, é que deve estar em busca sempre de alguma coisa em promoção. Só que, às vezes, nem a cliente ela não está nem aí para isso, ela quer realmente resolver. Como a Mônica disse, as promoções que normalmente ela faz, né, alguma campanha, alguma coisa assim, nem sempre tem muito sucesso, né, Mônica? Por quê? Porque às vezes o seu público ele não é aquele público para ter sempre coisa de promoção. Ele não está interessado, ele quer o benefício realmente daquele produto. Comigo também, eu já fiz algumas campanhas. Uma vez eu fui tentar fazer rifa de batom, gente. Fracasso total. Tem uma moça na equipe de Alê, ela fez e foi assim um sucesso. A mulher vendeu muito rifa de batom. Quando eu fui fazer a rifa de batom, gente, pensa num fracasso, tipo assim, um borocochô. E eu ainda sorteei, né? Porque eu falei que ia sortear uma bolsa lá. Eu sorteei, mas assim, foi muito ruim. Então, assim, agora, Deise, então quer dizer que uma rifa de batom não vai ser boa para algumas pessoas? Pode ser, vai depender do público dela. Então, essa importância da gente estar sempre testando alguns tipos de ações para a gente ver e conhecer mais o nosso público. Então, assim, é muito importante que quando você for atender, não fique já falando, olha, esse mês a gente tem promoção do kit da dermabrasão e tal, não sei o que, papapá. Comece a falar dos benefícios dela, comece a mostrar que você tem autoridade sobre aquele assunto, a profissional que você é, os resultados que as suas clientes já estão tendo com o produto que você tem conhecimento. E aí você vai conversando com a cliente. Conforme for, ela vai chegar no determinado ali no momento que ela vai querer saber, e quando ela falar assim, e quanto custa? Você não vai falar, ele custa. Você vai falar assim, então, o valor dele, porque valor é diferente de preço. Então, você vai falar, o valor dele é X reais. E aí, se você quiser, você pode falar. E aí, o valor dele são 3 parcelas de X valor, né, em dinheiro. Por quê? Porque às vezes aí você já sentiu que aquela pessoa ela está com poder aquisitivo um pouco baixo, e aí a gente fala na hora da venda o quê? Em parcelas, para não assustar as pessoas. Então, assim, só que imediato, a gente não precisa ficar falando logo de promoção, a gente realmente precisa mostrar o quê? Os resultados. Então, assim, pessoas hoje, elas estão querendo isso aqui, ó, consultoria personalizada. Consultoria personalizada, gente, por que as pessoas hoje pagam muito dinheiro em mentoria? Por que tem de mentoria de 100, de 150 mil, de 200 mil? Já, por exemplo, a mentoria de Flávio Augusto, né, que é um fora da curva, mas começou muito pequeno, por isso que eu sempre cito ele. Mas hoje uma mentoria dele, eu acho que já está em torno de uns 500 mil. Para o cara dar mentoria não, palestra, né? Nem mentoria. Uma mentoria capaz dele nem dar, deve dar 1 milhão já. Então, assim, a gente precisa entender que por que isso tem tanto valor? Porque é algo personalizado. E é nisso daí que a gente ganha. Porque as marcas grandes de site que vende por aí, elas não dão a consultoria que a gente dá. Né? Então, a gente precisa valorizar mais esse plus que a gente dá para as nossas clientes. Então, guarda a promoção para um momento lá especial, para o momento que realmente vai precisar fazer. Então, como eu disse, eu não vendo um produto, eu vendo o quê? Um resultado, eu vendo beleza, eu vendo autoestima para minha cliente. Através de quê? Da minha consultoria. Então, eu sempre preciso lembrar disso, que eu não vendo o produto só. Eu preciso entender que eu vendo a minha consultoria. Para eu vender minha consultoria, eu tenho que ter lá atrás, voltando, o mínimo de conhecimento do produto, ter uma boa apresentação, né? Quando você marcar para o seu cliente, for lá, demonstrar o produto para ela, né? Saber um pouquinho ali dos ativos, não precisa muito, mas a gente precisa ter o mínimo de conhecimento.
E uma forma muito boa da gente vender é aplicar o storytelling. Todo mundo sabe o que é um storytelling, gente, aqui? Ou eu estou falando inglês, estou gastando meu inglês, mas é porque todo mundo chama de storytelling, o nome é esse, storytelling. Mas todo mundo sabe o que é, só pode colocar aí no chat só sim, bota o S de sim, o N de não, que é mais rápido, nem vai doer o dedo. Deixa eu olhar aqui no chat. Amiga, não deve saber, não, porque eu não sabia até pouco tempo, quando você me mandou. Então, storytelling eu acho que você sabe, Mônica. A Adriana botou Não, aqui então, que eu não. sei porque você me mandou um vídeo Ah, daquele tá. aquele cara explicando. Ah, tá. Então, o storytelling, ele é o quê? É a arte da gente contar uma história, né? Da gente vender contando uma história. Por exemplo, se usa muito em storytelling, que eles chamam a jornada do herói, né? O que é isso? A gente tem ali aquele problema, né? A gente mostra como a gente passou pelo aquele problema e a gente mostra como a gente superou aquele problema. Então, quando vocês veem um post ou um story, né, um Reels, que te envolve, normalmente aquilo ali vai ter uma história de começo, meio e fim. Né? Então, assim, a gente precisa utilizar mais o storytelling para isso. Inclusive, já que, né, que a gente tem pouco conhecimento, percebi aqui, a gente pode fazer mais aula de storytelling. O que vocês acham? Fazer uma aula só de storytelling aqui para gente, para quê? Para que o nosso conteúdo fique mais envolvente a partir da história que a gente está contando. Então, vamos supor, quando eu coloco lá, eu acho que você, talvez alguém que já deve ter visto alguns stories assim que eu fiz, que eu tinha mancha de melasma, então eu coloco o que lá? Eu coloco que eu tinha mancha, que eu fui em vários dermatologistas, que eu gastei muito dinheiro com o dermatologista, não conseguiram resolver o meu problema, minha pele continuou manchada, que quando eu comecei a empreender com cosmético e Mary Kay, eu comecei a utilizar os produtos, montei um protocolo para mim de cuidado com a minha pele, e aí lá no final eu mostro o quê? Mostro que eu venci o meu desafio, que eu boto a minha foto com a minha pele, no antes e depois de quando eu comecei, e boto a minha pele lá já toda melhorada, toda, né, com melasma todo equilibrado aqui, né, controlado, essa palavra, com o melasma todo controlado. E aí isso é o quê? Eu vim contando uma história. Agora é diferente de eu falar assim, promoção Kit Time Wise, antes e depois. Tchau. Pronto, foi. Não envolveu. Percebe que não envolve muito? Antes e depois, promoção, pá. Então, é legal quando a gente vem contando uma história. Ai, Deise, mas eu não tive essa experiência porque minha pele sempre foi boa e tal, não sei o quê. Pega uma história da sua cliente. Talvez você nem precise utilizar o nome dela, mas conta uma história, se ela deixar, passa uma tarjazinha, né, naquela questão do olho, deixa se ela te autorizar, lógico, mostrar ali um antes e depois, utiliza. Então, assim, a venda, ela consegue ser muito mais bem convertida quando a gente faz um storytelling. Deixa eu ver o que a Adriana botou aqui. A Adriana botou assim, quando eu falei da boca do batom e depois resolvi usar, tem um destaque falando da boca grande, é isso? Isso, Adriana. Por exemplo, você tinha... Então, quando você, por exemplo, você está lá, você tem batons vermelhos, você quer falar um pouco mais, quer vender, né, batom. Não é só quando a gente quer vender, gente. Storytelling também é quando você quer contar uma história, né? Então, a Adriana, eu sei que, inclusive, uma vez quando eu fiz um post, ela nem era consultora do meu time ainda, um post com batom vermelho, ela falou para mim, nossa, eu tenho uma grande dificuldade com batom vermelho, porque minha boca é grande, tal, não sei o quê, né? Então, assim, é exatamente isso, Adriana, você mostra que a dificuldade que você tinha, você pode falar o porquê dessa dificuldade, e, nossa, e aí, como que você venceu essa dificuldade, Adriana, né? Aí você está contando ali como você vendeu aquela dificuldade, e agora você venceu essa dificuldade, percebe como tem, nesse contexto aí da história, aí o que acontece? A pessoa que está te vendo fala, nossa,
E eu também, nossa, eu tenho uma vergonha danada, eu não uso batom vermelho porque eu tenho a boca pequena. Olha, ela tinha a boca grande, também tinha vergonha. Começa a haver uma identificação. Ou então a pessoa tinha a mesma coisa que você. Nossa, e eu também morro de vergonha, botava batom vermelho com a minha boca, que não sei o quê. Então, assim, você, além de tudo, ainda ajuda a sua cliente a vencer algo que muitas vezes era um preconceito dela, né? Que ela tinha, ou algum trauma, alguma coisa que ela achava que ela realmente não era bonita. Então, assim, a pessoa quando vê, por exemplo, a minha pele, que vê todo mundo que vê aquela foto antiga, fala, menina, mas realmente, né, tava assim. Então, assim, isso passa o quê? Credibilidade. Então, o storytelling é muito legal para isso, e a gente vai ter aulas aqui de storytelling para a gente pegar e fazer nossos conteúdos também de forma mais profissional. Então, gente, vender demais o produto e vender de menos a sua consultoria, a gente está fazendo isso de forma errada. Então, sempre que você vende mais o produto e menos a sua consultoria, você está perdendo a chance de fazer uma demonstração de que tem uma alta conversão. Então, agora o que a gente vai fazer? Aumentando a conversão de venda na demonstração. A gente vai entrar aqui agora naquela parte que é realmente, né, que a gente quer chegar, do que a gente tem que fazer para poder a gente ter essa conversão. Então, assim, leve cliente predispostos a comprar. Aí vem a pergunta, mas Deise, como que eu sei que o cliente está predisposto a comprar? Justamente aquilo que a gente falou lá na frente. Quando a gente começa a fazer essa conscientização nas redes sociais, o momento que você chega para ela e convida para que ela faça uma revitalização facial, quando ela for até você, ela já vai estar predisposta a comprar, porque ela já sabe o resultado que aquilo ali vai trazer para ela, né? Então, assim, o resultado da sua consultoria, ela já sabe que você é uma pessoa que vai vender produto. Então, ela não vai... Às vezes, a gente usa muito isso, né? E a gente tem que até aprender a usar isso de forma mais coerente e correta. O que a gente faz? Oi, fulana, então, eu tô aqui conheci de um evento tal, alguém me passou o seu telefone, né, uma amiga e tal, e eu queria te oferecer um presente. Então, a pessoa vai lá, e às vezes, vamos supor, a pessoa uma jovem e tal, tá bombando de colágeno lá, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada. Aí ela vai lá, faz com você a demonstração, tudo bonitinho, tchau, foi embora e acabou, nem olhou para trás. Eu já atendi uma assim, gente. E a minha não falou nem obrigado. Foi uma coisa assim, bem broxante. Tipo, sabe? Ela não falou assim, nem sei lá, não teve reação. Foi um negócio muito estranho, mas enfim. E aí essa pessoa vai lá, você faz as coisas com ela, você foi um presente, eu fui e tal, mas ela nem passou na cabeça dela que um dia ela pudesse adquirir aquele produto. Então, assim, ter cliente, levar a cliente mais predisposta, que saiba que a gente sim vai fazer uma demonstração dela, e se ela gostar do produto, né, e quiser levar, a gente vai vender o produto para ela. Né? A gente precisa tentar fazer com mais de uma cliente. Vamos supor, quando você agendar, vamos supor que você venda um batom, né? Sai um pouquinho aqui da questão da pele. A pessoa viu um batom, ela fala, ai, você tem essa cor de batom? Ai, eu tenho sim. Ao invés, né, da gente pegar, pôr na sacolinha, chegar lá e deixar com o porteiro, com o vizinho, com alguém, fulano, olha só, eu tenho esse batom, mas deixa eu falar, às vezes pode ser que mude, né, da minha boca para a sua. Eu posso levar ele aí você experimenta, ver se é essa cor mesmo que você gosta e tal. Porque é uma oportunidade de você chegar na casa dela, uma oportunidade de você chegar lá e demonstrar mais produtos para ela e sair de lá com mais vendas, né? Porque muitas vezes ela não sabe direito. Às vezes, um batom que a gente vai levar, ela experimenta outra, ela já quer mais outra, ela experimentou. Ai, gente, não tem base que fica boa para mim, eu tenho uma dificuldade. As mulheres reclamam muito com isso, né? Uma dificuldade de achar uma base quando fala. Eu amo. Quando a pessoa fala assim, uma dificuldade para achar uma base, eu falei, minha filha, esse é o nosso desafio. Aqui ninguém sai com base fora de tom de pele, não. Aqui vai ficar perfeito. Então, assim, a gente precisa gostar de achar esses desafios, porque nós somos solucionadores desses desafios. É disso que a gente gosta. Né? Se o povo não tiver problema, a gente não tem negócio. Se o povo não se achar feio, a gente também não tem negócio. Se o povo tiver com a pele ruim, a gente não tem negócio. Então, a gente precisa ter esse problema para resolver. Tenha produto para demonstrar. Mesmo que você não tenha o produto, Deise, não tenho muita
pronta entrega de produto, minha pronta entrega não é muito boa, mas tenha pelo menos o produto para demonstrar. Demonstrou, gostou, fulana, olha só, já está chegando reposição para mim. Nunca fala assim, eu vou fazer o pedido tal dia, aí leva uns 15 dias, fulano, está chegando para mim já reposição, tá? Então, o seu pedido já está aqui, já está chegando a reposição e eu já vou separar para você. E quando chega a sua reposição, por mais que você ainda for para casa, for fazer o pedido, aquela coisa toda, quando chegar, você já liga para ela e fala, oi, fulana, tudo bem, menino? Seus produtos já estão aqui comigo, posso levar amanhã para você que hora? Então, assim, já determina que o produto é dela. Então, aquele produto que você encomendou, tá aqui, né? Não, é dela já, gente. Você ainda vai querer? Não, é dela. O produto é dela, a responsabilidade dela. E aí você já fecha a venda. Se possível, o que você pode fazer? O produto que você tiver na sua pronta entrega, você pode deixar lá como uma garantia e já passa o cartão daquele valor. A gente precisa ter mais essa autoridade de chegar assim, olha, gente, todo mundo compra na internet e ninguém recebe produto na hora. Vai receber produto, às vezes, dependendo do frete que você paga, né? Ou no dia seguinte, mas normalmente leva muito mais tempo que isso. Então a gente precisa, não, você quer esse kit aqui? Tá bom, a gente já vai finalizar a sua venda e semana que vem já tá para você, tá chegando reposição, tá? Nesse meio tempo, se ainda não deu como, a gente está aqui para isso mesmo, meu filho. Vamos conseguir com a amiguinha aqui, a gente presta dali, o negócio é não perder a venda e botar esse posicionamento. Então, assim, por isso que eu falo, é muito melhor você ter muitas vezes produto para demonstrar, porque você demonstrando, você pode demonstrar para mais pessoas e fazer mais venda, e aí já ter até o valor inteiro aí do seu pedido, quem sabe até de 40% de desconto, que é muito bom. Fechamento profissional, isso daqui, gente, eu já vi algumas fotos às vezes, mas é bom a gente... Porque às vezes a gente quer enfeitar tanto pavão e o clean, às vezes, é muito mais bonito, muito mais... Inclusive, quando a gente vê um vídeo mesmo da empresa em si, ela é mais clean, não é aquela coisa... Às vezes a gente quer botar uma flor, quer botar quer botar um negócio da Mary Kay aqui, vai enchendo aquela mesa, vai ficando um fuzuê danado. Então, assim, menos é mais. A gente não precisa enfeitar muito o pavão. Né? Às vezes, até as embalagens, às vezes a gente quer enfeitar muito e acaba tirando a sofisticação, né, do produto. Mas isso daí também é de pessoa. Eu gosto mais do clean, né, do menos é mais. Mas durante um bom tempo eu gostei das coisas mais enfeitadas. Então, assim, né? E também vai para cada público, para cada momento, né? Então, assim, vai de cada um. Tenha sempre, pelo menos, o carro-chefe no estoque. O que é o carro-chefe aqui? Nossos produtos de entrada, né? O carro-chefe, que a gente pode chamar assim, normalmente são o kit da Timewise, o kit Dermabrasão, normalmente a base. Base até de menos, mas pelo menos o kit Dermabrasão, o kit Timewise, é bom que a gente tenha pelo menos sempre um ali, né? Na nossa pronta entrega, porque se a pessoa quer, né? A gente já tem pelo menos um kit de R$407 para poder deixar com ela e fechar a venda. Então, embora a gente afirme, né, que o segredo está na demonstração, muitas vezes ele estará em quem você leva para a demonstração. Então, nem sempre... o segredo é demonstrar, sim, mas para quem que você está demonstrando? Né? Se é uma pessoa que não tem nenhum interesse, se é uma pessoa, né, que não tem nenhum sinal de envelhecimento ainda, não tem nenhum poder aquisitivo para poder comprar o seu produto, nem sempre essa demonstração vai ter uma conversão aí de venda. Então, sim, a gente precisa demonstrar, mas eu preciso entender para quem eu estou demonstrando, para quem eu vou demonstrar. Porque dependendo, até, né, a gente jogar aqui para uma pessoa muito idosa, vamos supor que a pessoa esteja lá nos seus 70, não está mais nem aí para ver. Tem umazinha que eu acho muito bonitinha, que ela se cuida, ela eu amo velhinha, assim, sabe? Idosinha, né, velhinha? Mas assim, para cima. Gente, aquilo me dá um ânimo que eu fico assim, quando eu ficar nessa idade, eu quero ficar assim também, sabe? Eu gosto muito. Só que tem gente que não tem nem aí, minha filha, eu tô velha mesmo. Tem gente que fala assim, tô com o pé na cova. Tô com o pé na cova, já tô indo mesmo, tá nem aí. Então, assim, dependendo, vai valer a pena você demonstrar para essa pessoa que ela já às vezes, muitas vezes já se entregou? Talvez, se você quiser fazer um trabalho voluntário, como eu disse, sim, né? Eu quero levar um momento ali de bem-estar para ela. Sim, é você fazer nela aquela coisa toda, ok. Mas com o intuito de venda, talvez você vá se frustrar, tá?
Você pode achar o seguinte, Deise, mas tudo isso dá trabalho, tudo isso... Gente, a gente precisa entender que isso também faz parte do nosso trabalho, avaliar, metrificar. E quando eu trago essas coisas aqui, que às vezes eu acho que parece um pouco longe da gente, porque muitas vezes a gente se enxerga como meras vendedoras de catálogo, e nós não somos isso, a gente precisa se enxergar como empresárias. Nós somos empresárias. O que acontece? A Mary Kay também é uma empresa de venda direta que vende através de catálogo. Mas nós não somos, a gente é aquele biquinho. Isso vai depender da forma como você quer enxergar. Se você quer enxergar só como um biquinho, ok, você vai ter resultados de um biquinho, mas eu quero muito, muito, desejo no meu coração, que vocês sejam topérrimas, sabe? Seja aquelas empresárias que faturam mesmo, que olha assim e fala, caraca, essa pessoa está trabalhando 8 horas por dia para ganhar 1.500 conto, enquanto eu trabalho na minha empresa, da minha casa, faço meu horário e ganho o dobro, o triplo disso que a pessoa ganha. Então, assim, vocês precisam entender que vocês não são meras vendedoras de revistinha. Vocês são empresárias da beleza. A Mary Kay é uma empresa fornecedora, ela fornece para a gente os produtos e a gente tem esses produtos. Por que a gente escolheu o mercado da beleza? Eu não preciso fazer meu produto, eu não preciso embalar meu produto tem sempre lançamento. Eu não preciso estudar os ativos para fabricar meu produto, testar receita do meu produto, ele vem pronto, ele chega na minha casa. Inclusive, está ali um monte que chegou hoje do dia 30 que eu pedi, está uma caixa inteira ali para poder tirar ainda. Então, assim, é um mercado que cresce, que mais... Gente, o mercado da beleza é o mercado que mais cresce. Então, assim, vocês são empresárias da beleza. Então, não se enxergue como meras vendedorinhazinha de revista, porque vocês não são isso, vocês são muito mais. Fala, Mônica. Não, e como falou a mulher que está dando treinamento para a gente do skincare, né? A gente tem que conhecer, a gente tem um laboratório, a gente tem químicos trabalhando para a gente, né? A gente precisa valorizar que a gente é uma parte, né, da Mary Kay, a gente é uma parte dessa empresa, mas essa empresa, ela trabalha para nós, né? Exatamente. Nós somos parceiros de negócios, né? Parceiros de negócio, é isso aí. E ela é a nossa fornecedora, é a parceira. Então, assim, eu escolhi o quê? Por que eu escolhi da Mary Kay? Então, a gente sempre precisa entender, tipo, eu escolhi da Mary Kay primeiro porque eu sou muito compatível com os princípios, né? A filosofia da empresa. Então, é algo que é compatível com os meus princípios. A qualidade dos produtos, a política de 100% satisfação, né? O modo como eles veem o negócio, o modo como eles veem a nossa parceria com eles, né? O modo como o mercado da beleza está crescendo a cada dia. Então, a gente precisa, né, encarar isso como negócio e não achar que sempre toda ação que a gente for fazer, mas isso dá trabalho, eu tenho... Gente, que se a gente quer ganhar dinheiro, porque... eu acredito que essa seja a finalidade de todo mundo estar empreendendo. Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa fazer mais. Eu quero ganhar muito, mas eu não quero fazer nada. Não existe essa fórmula mágica, gente. Não existe. Então, assim, quem tiver dúvida, pode chamar. Deise, o que você acha? Isso aqui eu estava pensando em fazer isso. Vamos fazer. Vamos ver o que vai dar, qual é o resultado disso aqui. Poxa, legal, isso daqui até que deu certo. Isso daqui já não vou mais fazer, porque eu já sei que não vai dar. Então, a gente precisa entender. E eu achei muito interessante essa frase aqui do Edgar Ueda, que ele fala assim, você prefere suar ou sangrar? Quem sua bastante nos treinos não sangra durante o jogo. E dessa forma cresce, vence, realiza, conquista e faz história. Qual a analogia que eu faço com isso daqui? Tem gente que nunca quer suar a camisa, mas vive sangrando no desespero de não ter dinheiro, no desespero de estar sempre necessitando da boa vontade do outro. Por quê? Porque ele sempre acha difícil tudo. É muito difícil fazer isso. Mas isso daqui é para quem... não, para mim não dá. Não, isso daqui dá trabalho demais. Então, a gente prefere muitas vezes não suar a camisa, mas vive sangrando anos e anos e anos à frente. Então, assim, a gente precisa aprender a suar mais nos treinos para quando chegar na hora do vamos ver, a gente não precisar estar sangrando por aí. Né? E com isso a gente vai crescendo, a gente vai vencendo, a gente vai se descobrindo que a gente é capaz
E isso, para mim, assim, não tem preço, porque além da questão do dinheiro, a gente começa a se ver como pessoas que realmente têm a capacidade de crescer e fazer os outros crescerem, tendo resultado. Então, assim, a gente, como diz lá na carta de Paulo, a gente já está na fase, principalmente quem já está aí, né, chegando a 1 ano em Mary Kay, né, já está com 1 ano em Mary Kay, a gente já não está mais na fase do leitinho, né? A gente está na fase do alimento sólido, minha filha. Agora vamos lá, porque o negócio aqui, o jogo está ficando mais sério. Então, assim, a gente precisa dar um passo a mais. E eu tenho certeza que vocês podem. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se vocês pararem agora e olhar no dia que vocês começaram, no mês que vocês começaram, eu tenho certeza que vocês evoluíram muito desse período para cá. Em entendimento, em conhecimento, não só da questão da empresa em si, mas também no autoconhecimento, de saber que vocês são capazes. Eu vejo a evolução de cada uma aqui, fico tão feliz, não só na rede social, mas também nas vendas, sabe? Eu fico olhando assim, gente, a pessoa tinha um medo, um cagaço danado, e agora, olha como tá. Então, assim, às vezes a gente não se permite viver o que Deus deu capacidade para a gente viver. Então, assim, não se limite. Ai, achei muito difícil. Vou começar a trazer mais alimento sólido para a gente aqui. A gente precisa de sustâncias, alimento mesmo que é potente. Então, assim, bora cair no jogo, começar a suar a camisa para que a gente, daqui uns anos, a gente não sangre nunca mais. Deixa eu ver o que a Adriana botou aqui. Deixa eu abrir aqui. A Adriana disse como, né? No caso do crescimento, me permitindo. É difícil mesmo, não é fácil. Exatamente. A nossa Adriana, eu vejo a evolução dela, né, nas redes sociais, o bloqueio muitas vezes que ela tinha, né? E hoje a gente vê assim esse crescimento. Gente, eu fico muito, muito feliz, sabe? Porque são esses pequenos 1%, né, que vai fazer toda a diferença dentro de um ano. Então, meus amores, era isso. Não deixa eu esquecer que a gente tem um sorteio, né, para fazer. Alguém quer corroborar com mais alguma coisa aqui? Tem dúvida? Querem tirar a dúvida? Tem algo a dizer? Ou então vão se calar para sempre? Eu vou trazer aqueles grilinhos para botar aqui no fundo, sonoplastia. Cri, cri, cri. Todo mundo já entendeu tudo. Já estou tudo expert. Vamos fazer um storytelling. É. Quem vai tentar fazer um storytelling? Botar um desafio aí, ó. Vai fazer story. Olha lá, a Mônica já vai fazendo os storytelling. Não sei se vocês já viram, de vez em quando eu faço um storytelling sobre negócio no meu stories, lá no Instagram. Aquilo é um storytelling, quando vem trazendo umas lâminas de stories, né? E lâmina que a gente fala é cada páginazinha daquele de stories e vai contando, né? A pessoa vai lendo aquilo ali e vai contando os pedacinhos. Aquilo é um storytelling que a gente está montando. Então, Esses dias eu fiz da história da minha filha no aniversário dela. Isso, aquilo foi um storytelling, uma sequência de storytelling, exatamente. Aí é muito legal, por quê? Porque a gente olha assim e fala, caraca, olha a história dela, ela sempre quis dar uma festa de aniversário para a filha dela, não conseguiu, e agora empreendendo consegue. Aí isso faz com que a pessoa ligue, né, uma luzinha ali, uma pulguinha atrás da orelha, e fala, meu Deus do céu, será que se eu empreender, eu consigo realizar algumas coisas que estão paradas há muito tempo no papel? Então, assim, são essas coisas, esse senso, né, de fazer as pessoas pensar que a gente precisa começar a trazer, né, conscientizar na cabeça de outras mulheres, das nossas clientes, porque isso, nossa, faz muita diferença. Então, vamos encerrar essa aula por aqui. A gente vai parar aqui a gravação. Paramos não. É a nossa fotinha. Vou fazer a fotinha. Olha lá, eu parei o slide.